Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui nesse sabadão pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo sobre futebol. Então, bora lá. Tem os comentários aí, ó, pra você colocar a sua opinião. Também não deixa de dar aquela ajuda, aquela fortalecida com o seu like nesse vídeo. E vamos lá, vamos conversar. Galera, é o seguinte, a gente tem algumas notícias aqui pra bater um papo e trocar uma ideia. Estamos em final de semana de Campeonato Brasileiro, então esse é um momento que o Campeonato Brasileiro ele vai se tornando, vai se desenhando, se ilustrando cada vez mais importante. E tivemos também ontem o sorteio das fases de semifinais da Copa do Brasil. Então como que ficaram definidos? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, Copa do Brasil. Deixa eu puxar aqui rapidamente, já estava me esquecendo, para falar sobre isso com vocês. Bem, foram definidos os mandos de campo. Os jogos a gente já sabia e agora os mandos foram definidos. Então vai ser o seguinte: o primeiro jogo, os primeiros confrontos, então vai ser Atlético Mineiro e Vasco, e depois Vasco e Atlético Mineiro. Ou seja, o Vasco disputa o segundo jogo no Maracanã com o seu mando de campo, né? São Januário ou Maracanã? Vai depender aí dessa questão da gestão ali da concessão do Maracanã com Flamengo e Fluminense. Outro jogo ficou definido. Flamengo e Corinthians começam no Maracanã. E o Corinthians recebe, o Corinthians recebe o mando de campo lá na Neoquímica Arena para o segundo jogo. Mano, olha, eu vou falar pra vocês, eu não vou torcer pro Corinthians não. Jamais, jamais. Só que os caras conseguiram uma puta de uma vantagem competitiva, né? Os caras conseguiram uma puta de uma vantagem competitiva com esse jogo lá na Neoquímica Arena. Então, mais uma vez, o Flamengo ele precisa tentar construir o resultado lá no Maracanã, porque na Neoquímica Arena, mano, é embaçado ganhar dos caras lá. É embaçado ganhar dos caras lá. Por mais que o Corinthians esteja tecnicamente horrível, você pode pegar os caras no pior momento, que ainda assim é embaçado ganhar dos caras lá. É uma vantagem competitiva pro Corinthians. Os caras tiveram sorte. Mano, os caras tiveram sorte, velho. Os caras tiveram sorte. Olha lá se os caras não chegarem nessa final ainda e surpreender. Espero que não. Mas vamos lá. Então esses daqui ficaram os duelos da Copa do Brasil. Provavelmente tem a estreia também do Memphis Depay. O Corinthians joga logo mais às 16 horas contra o Atlético Goianiense. Então é um duelo lá meio que dos desesperados. O Corinthians está em 18º lugar, depende de outros resultados. O Atlético Goianiense, para vocês terem uma ideia, é a lanterna da competição. Então, eu acho que o Corinthians ganha o jogo de hoje. Acho que o Corinthians ganha o jogo de hoje. Só que aí tem outros resultados. Tem Botafogo e Fluminense esse fim de semana. Então um jogo extremamente importante também. Na verdade é Fluminense e Botafogo. Acontece hoje também às 18h30. Amanhã o Palmeiras entra em campo sabendo o resultado de muitas partidas. Sabendo o resultado ali do líder. Então o Palmeiras entra em campo com o time descansado, sabendo o resultado. Tudo delineado. Tudo certinho. Só tem um problema. Tava vendo lá no nosso palestra, eles fizeram uma apuração. E a situação do Estevão, ela não é uma situação tão simples assim. O departamento médico falou lá pro pessoal, pros setoristas do Palmeiras, que a situação do Estevão ela não é uma situação tão simples. Não é assim, vamos poupar um jogo e tá tudo certo. Daqui 5, 6, 7 dias tá recuperado. Não. É uma situação ali que pode levar umas 4 semanas de recuperação, dependendo a evolução. E cara, já não é a primeira vez, né, que o Estevão ele se afasta aí da equipe principal. Tem uma lesão que aconteceu ali recentemente, agora tá se afastando de novo. Quando começa assim, a gente precisa realmente ter mais cuidado, ponderar. Não estou falando do aspecto assim, eu não tô sendo egoísta. Vamos pensar no Palmeiras só e coloca o cara a hora que achar que já tem que colocar. Não. Eu estou falando do jogador. Eu estou falando do bem-estar do jogador. Não adianta você trazer um jogador que não está 100% recuperado
colocar ele numa partida e dali 2, 3 partidas ele ter que sair de novo e se afastar. E esse estresse, esse desgaste de lesões, isso pode obviamente aparecer ali na frente e até prejudicar a carreira do próprio jogador. Então é um jogador jovem, é um jogador que tem um potencial e um futuro imenso, brilhante. Então é necessário muito zelo e muito cuidado. Ser aí uma das grandes revelações do futebol mundial no futuro. Então é necessário ter muito cuidado. É por isso que eu falo pra vocês, talvez o departamento médico do Palmeiras, eles falaram isso pro pessoal lá do nosso palestra, em virtude realmente de como criar um espaço de segurança em relação à lesão, à recuperação e à adaptação. Vamos criar um espaço maior de segurança para que depois que o jogador entre em campo, ele realmente fique e vá embora, e deslanche. Porque se ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, por exemplo, notícia que temos também é do Mike. Diz que o Mike ele não consegue se recuperar 100%. O jogador está sendo observado, sendo tratado separadamente, porém não está pronto para retorno e não tem ali uma previsão exata de quando estará. Essas pequenas lesões, às vezes lá na frente, transborda, né? O balde vai enchendo, 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 que chega uma hora que ele transborda. E a gente não pode deixar que isso aconteça com o Estevão, porque estamos falando de um garoto jovem que tem o futebol inteiro pela frente. E aí há um momento até às vezes da gente ponderar, e nós palmeirenses, termos a consciência de que não, beleza, vamos ter a paciência, recupera o menino aí. Porque estamos falando também da carreira de um jogador que tem sido um pilar estratégico importante e tem se doado para o Palmeiras. Então a gente tem que reconhecer também a recuperação plena dele. Tá bom? A gente torce aí pela recuperação plena dele. Amanhã tem jogo contra o Vasco. Mais de 61 mil ingressos vendidos, gente. Mais de 61 mil ingressos vendidos. Torcida mista. Vai ser uma festa. Uma festa mesmo. Esperamos que não saia confusão. Geralmente a torcida do Palmeiras e a torcida do Vasco são torcidas ali, até o pessoal fala, né? Irmãs, co-irmãs, essas coisas aí. Então eu espero que seja uma festa ali entre amigos, familiares, apaixonados e amantes do futebol. Uma vez eu falei aqui no vídeo que o Palmeiras precisava aproveitar mais os espaços no calendário do Allianz e ir pro interior. E conduzir jogos em outros estados, em outras cidades. Infiltrar o Palmeiras pro seu torcedor que está mais longe da capital paulista, né? Quando eu falo de capital. E aí, muita gente, né? Sempre tem aquela galera, né, que acha que a gente tá cornetando. Mas não. É uma puta de uma sugestão, porque a arrecadação. Tudo bem, o ticket médio ele tem que ser menor. Não tem como você cobrar o que é cobrado para um jogo no Allianz. Mas você consegue encher mais o estádio. Então você acaba ganhando em compensação no número de pessoas lá. A grande festa amanhã. E olha só, pessoal, o Flamengo tomou algumas decisões esse fim de semana. Decisões essas que dividiu um pouco a torcida. Primeira decisão que o Flamengo anunciou oficialmente em nota oficial nas suas redes sociais foi de que todo o time titular do Flamengo fosse preservado para o jogo de amanhã. Então, os atletas titulares do Flamengo, eles nem sequer viajam para Porto Alegre enfrentar o Grêmio. A intenção do Flamengo é concentração, treino, disciplina e trabalhos de aspectos ali motivacionais para o jogo de quinta-feira, que é considerado o jogo mais importante da temporada flamenguista. O jogo mais importante. Então essa foi a primeira decisão. Algumas pessoas aproveitaram e já deram aquela cornetada. Deveria ter feito isso muito antes. Outros falaram assim, agora não adianta correr atrás. Outros falaram assim, concordo, vamos com tudo, em busca da virada. Vamos trazer lá do Uruguai a classificação para o Flamengo. Dividiu, se diluiu aí nas opiniões. Já peço para você colocar a sua. Eu sei que tem vários e vários torcedores flamenguistas que acompanham aqui. Então já peço para você colocar a sua opinião também sobre isso. Agora, outro detalhe. Gabigol também, ao que tudo indica, não viaja. Segundo a apuração da ESPN, Gabigol não viaja. Aí o pessoal falou assim, peraí.
O Gabigol não é um jogador titular. Ele é a terceira opção, né? Quando tinha o Pedro, ele era a terceira opção. Agora ele tem sido a segunda, mas às vezes nem tem entrado em campo. Quando a gente achou que agora ele ia entrar em campo pro jogo de amanhã, o Flamengo anuncia que o time titular não vai. Só que o Gabigol também não vai viajar, segundo que foi apurado da ESPN. Então, pera aí, onde que o Gabigol tá? O Gabigol tá num limbo entre time titular e time reserva? Se muitos torcedores do Flamengo falaram assim, não estamos entendendo, queremos entender. E aí a ESPN foi lá, apurou, realmente o Gabigol não viaja por uma questão física. Vocês viram o Mauro César ontem falando que não tem questão física coisíssima nenhuma. O Gabigol tem condições de jogo, normalmente. Agora, uns torcedores estão falando assim, provavelmente o Gabigol entre de titular na quinta-feira. Por isso que ele será poupado. Difícil, viu? Entender o que tá acontecendo. Porque realmente não faz sentido. Aí chega na quinta-feira, o cara entra em campo faltando 10 minutos para terminar o jogo. Precisando fazer milagre. Aí, vamos lá, né? Aí também não adianta. E olha aqui, de acordo lá com a notícia do jornal O Globo, o Luiz Castro, para quem não sabe, essa semana ele foi demitido lá do Al Nassr, que é o time que ele estava comandando, inclusive time esse que joga o Cristiano Ronaldo. Depois de uma campanha muito patética no Al Nassr, inclusive levando uma goleada do time do Jorge Jesus, que foi o Al Hilal, ele está agora desempregado e estaria observando algumas possibilidades. E ele encara o Brasil como uma das melhores possibilidades que ele tem. Obviamente que no Oriente Médio ele não vai ter possibilidade nenhuma agora. Fracassou. Na Europa, talvez num clube de segunda prateleira. Porém, ele tá voltando os olhos dele aqui pro Brasil. Mas você quer voltar pro Brasil agora, Luiz Castro? Porque assim, você deixou os caras do Botafogo no ano passado com a mão na parede, né? Como diz o Fernando Gil. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Porque talvez eles perderam um principal ponto de equilíbrio, que era a gestão técnica que vinha tendo aquela equipe. E aí você caiu fora. Agora você olha pro futebol brasileiro como uma possibilidade? Vocês estão de sacanagem. Segundo informações do que foi apurado aqui pelo Globo, Castro e seu staff aceitariam um possível convite do Flamengo. Detalhe, diz que ele está sendo sondado por alguns clubes, como por exemplo o Atlético Mineiro, como por exemplo o Cruzeiro, mas as informações que se tem é que o Flamengo não sondou oficialmente o técnico. A informação que tem aqui, ó, tá aqui até no Globo também, é que o Rodolfo Landim, ele é um entusiasta do trabalho do Castro. Mas em nenhum momento disse aqui que ele estaria sendo sondado pelo Flamengo. Porém, ele e o staff dele já sinalizaram ao Flamengo de que aceitariam um possível convite para a gestão técnica da equipe. Aí tem lá o Cruzeiro, o Atlético Mineiro também estariam interessados. E aqui no Cruzeiro e no Atlético Mineiro existe sim uma sondagem. Do Flamengo, pelo menos, de acordo com a apuração com os caras aqui, nada até agora de oficial. Muito se fala em um possível substituto do Tite. Eu vi vários nomes aí aparecendo com a torcida rubro-negra. Nomes como o próprio Luiz Castro, nomes como Fernando Diniz e nomes como Felipe Luiz. Fernando Diniz, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um pensamento aqui comigo com o Fernando Diniz. Um técnico superestimado, demais, mas muito superestimado. Teve a sorte de enfrentar um Boca Juniors tecnicamente horrendo, obsoleto. Este que por uma teimosia de Abel Ferreira avançou dentro do Allianz Parque. Fernando Diniz, ele é um bom técnico, sim. Se você quiser levar goleada, ele é um ótimo técnico. Não sabe organizar sistema defensivo. É um cara que sai subindo linha e simplesmente deixa um campo aberto para trabalhar em espaços de transição. Gosta de recuar uma bola para goleiro e colocar a zaga, o sistema defensivo das equipes na fogueira.
Foi assim que ele perdeu vários e vários jogos com o Fluminense. Foi assim que foi a queda dele com o Fluminense e ele não enxergava que precisava mudar. Uma teimosia fora do comum, fora do tamanho. Não aceita críticas que sejam construtivas. Não sabe trabalhar a saída de bola. Então eu falo pra vocês, se vocês quiserem levar muitos gols, se vocês quiserem piorar, contratem o Fernando Diniz. Ah, mas ele sabe, Neto, fazer meio campo e sistema ofensivo. Ele sabe, isso ele sabe. Só que as equipes dele é um 8 ou 80. É isso. A equipe dele, ou você está no alto ou você está no chão. Tu não tem muito... Se precisar de um jogo segurar um resultado, esqueça. Esqueça. Agora, Felipe Luiz, se eu não me engano, ele não tirou a licença ainda necessária para trabalhar em elenco profissional. Eu acho que ele está fazendo ainda o processo de licenciamento. É um nome muito forte, é um nome que tem moral com a torcida, é um nome que não chegaria queimado. Eu acho que Felipe Luiz e Jorge Jesus hoje são os únicos caras que chegariam numa gestão técnica do Flamengo e teriam o respiro para trabalhar. Porque todo outro nome que chegue no Flamengo, ele vai ter a pressão do... Ah, mas esse cara aí... Ele vai ter essa pressão. Só que, eu não sei se o Felipe Luiz ele vai querer assumir essa bucha agora. Porque é uma bucha, hein? É uma bucha. Uma que eu acho que ele não tem a licença. E outra que, acredito eu, que ele é um técnico que está em maturação. E ele mesmo em si, talvez não aceitaria assumir agora um cargo desta magnitude. Porque ele tá começando a carreira dele, galera. Ele tá começando. Ele já começar num clube como o Flamengo, no profissional, sub-20, tudo bem? Mas ele começar no profissional com o Flamengo, já pode dizer muito de como vai ser a carreira dele daqui pra frente. Então eu não sei se ele toparia agora uma proposta dessa. Tem moral, tem sim, tem aval. Cara inteligentíssimo, vai ser um grande técnico, eu tenho certeza disso. Mas eu não sei se ele mesmo, por ele mesmo. Porque ele é uma pessoa muito sensata também e coesa. Então, não sei se ele toparia se lançar assim logo de cara. E aí tem o nome do Luiz Castro. Não que eu goste. Não acho que tenha nada demais como treinador. Não acho. Mas, dentre os nomes aí, Fernando Diniz, ou a permanência até do Tite, que só vem fazendo cagadas, talvez o Luiz Castro seja o nome mais adequado. Mas, cara, tem muitos outros técnicos aí. Então, eu acredito que é isso daí, pessoal. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Você que é flamenguista, coloca nas opiniões aí qual o nome de técnico que você gostaria. Tirando esses que a gente comentou aqui. Qual o nome? Tem ali Sérgio Conceição, tem outros nomes ali. Qual o nome que você gostaria de, eventualmente, numa saída do Tite, fosse para a equipe do Flamengo? Coloca aí. Beleza? Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.